Ruth capítulo 3, eu vou ler do verso 1 ao verso 4, que diz assim: Disse-lhe Noemi, sua sogra: Minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Até aí somente. Vamos orar. Amado Deus e Pai, queremos exaltar o Teu nome, queremos agradecer o privilégio de nos reunir nesta manhã do dia do Senhor, prontos a ouvir a Tua voz. Queremos rogar ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que é aquele que ilumina os nossos corações, a nossa mente, que Ele venha de fato, ó Deus, nos levar, ó Deus Santo, à compreensão daquilo que o Senhor tem revelado na Tua palavra, para a Tua própria glória. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Como é que você lida com os seus desejos? A Bíblia tem muito a dizer sobre este assunto, sobre esse tema. E quando você olha para a Escritura, fica bem claro que existem desejos lícitos e desejos ilícitos. Os desejos que são diretamente proibidos pela Escritura são sempre desejos ilícitos. Esses são muito fáceis de entender e de perceber. Por exemplo, você não pode desejar nada que seja do outro. O 10º mandamento, que fala a respeito da cobiça, fala isso: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher, nem os seus bens, nem nada que pertença ao seu próximo. Então isso está bem claro. Desejar aquilo que é do outro sempre será algo ilícito. Você não pode desejar também sexualmente uma pessoa que não seja o seu cônjuge, já que o sexo foi feito para o casamento e para que o homem e a sua mulher tenham alegria e satisfação diante do Senhor. Então qualquer desejo sexual que não seja no âmbito do casamento constitui-se um desejo ilícito. Entretanto, quando nós vamos para a área dos desejos lícitos, muitos começam a fazer confusão, porque Deus nos permite desejar muitas coisas, almejar muitas coisas. Entretanto, a Escritura mostra que mesmo desejos lícitos e corretos e bons podem se tornar ilícitos. E o texto de hoje nos ajuda nesta compreensão. No contexto aqui, se você lembrar bem, Noemi, que outrora esteve amargurada com o Senhor, começa a perceber o cuidado benevolente do Senhor, e isso quando ela vê a colheita da sua nora. Ruth chega em casa e a colheita tinha sido muito boa. Além disso, ao tomar conhecimento de quem tinha sido o benfeitor da nora, Boaz, um parente de Elimeleque, a esperança de dias melhores reacendeu no coração de Noemi. Tanto a esperança de dias melhores, como a esperança de um casamento para Ruth, com o resgate dos bens de Elimeleque. Boaz era um chamado parente resgatador, como nós vimos na semana passada. E então, com esse contexto em mente, o início do capítulo 3 mostra que Noemi deseja em seu coração que Boaz se case com Ruth. Até aqui não há problema. Até aqui
há um desejo lícito. Ruth está viúva, Boaz é um homem solteiro, não há problema nenhum em almejar um casamento entre os dois. Entretanto, ao observar a narrativa, esse comecinho da narrativa, que mostra o plano que Noemi bolou para que Ruth encontrasse Boaz, você tem exatamente o exemplo de um desejo que se torna ilícito. Quando é que um desejo se torna ilícito? No caso, o bom desejo de arrumar um casamento para Ruth. Quando que ele se torna ilícito? Primeiro, quando o desejo começa a ser visto como a fonte de alegria e de segurança. Dê uma olhada aí no versículo 1. Note a expressão que é usada aqui então por Noemi. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Noemi olha para sua nora, começa um diálogo aqui, e literalmente o que ela diz à sua nora, aqui na sua Bíblia está traduzida por lar, mas o termo hebraico denota lugar de descanso. É por isso que a Bíblia traduziu, a sua Bíblia aí traduziu como lar. Mas o que literalmente ele está dizendo é: eu não vou buscar para você um lugar de descanso. Ela entende que será o casamento com Boaz este lugar de descanso. E é neste casamento, neste lugar de descanso, que a sua nora será feliz. Veja o verso 2. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. E é preciso perceber algumas coisas aqui, e no contexto do livro de Ruth. Lá no capítulo 1, você lembra que os filhos de Noemi se casaram com pagãs, e eles morreram. E então Elimeleque também já havia morrido. Ruth, Noemi resolve voltar para Belém, porque ela ouviu que Deus começou a ser novamente benevolente com o seu povo. E quando então ela estava voltando para Belém, ela se despediu das suas noras. Ela mandou que as noras fossem embora e expressou um desejo. Dê uma olhada lá no capítulo 1, verso 9. O desejo de Noemi está expresso aqui: o Senhor vos dê que sejais felizes. Notou a semelhança com aquilo que está lá no capítulo 3? O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E aqui é interessante, porque o que está traduzido aqui por ser feliz é que é a expressão: o Senhor vos dê um lugar de descanso. Porque é neste lugar de descanso é que elas encontrariam a alegria. Mas você sabe o que é o curioso aqui? Ela está despedindo as suas noras para os ídolos, para uma terra pagã, e ainda assim almejando que elas sejam felizes, ou que elas encontrem um local de descanso no casamento. E ela mesma, Noemi, parecia ver o seu próprio casamento desta maneira. E essa é a razão então de você olhar para a volta dela a Belém, quando as mulheres dizem assim: olha, Noemi está de volta. E ela então diz: não me chamem de Noemi, não me chamem de agradável, me chamem de amarga, porque Deus me fez amarga. Quando eu parti daqui, eu parti plena, e Deus me fez voltar vazia. Mas eu já mencionei que esta forma de Noemi olhar para o passado é uma forma pecaminosa de se olhar, porque quando ela disse que estava plena com o seu marido, quando partiu, era exatamente o momento em que ela estava em desobediência a Deus, tentando fugir da ira do Senhor, que estava assolando este local. E agora ela volta
para o local onde Deus está abençoando o povo, e ao invés de perceber as bênçãos de Deus, ela lamenta, porque agora ela não está mais plena, ela não tem mais um esposo. Era assim que ela viu o casamento dela, e é isso que ela almeja para a sua nora. Mas há outra questão importante aqui a se notar: Ruth já estava segura. Ruth havia abraçado o Deus de Israel. Ruth havia se convertido ao Senhor, entendido quem é Yahvé, e no Senhor, Deus de Israel, ela de fato encontrou um local seguro. Ela encontrou um local de refúgio, e isso é expresso pelo próprio Boaz. Dê uma olhada aí no capítulo 2, no verso 12. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ela estava segura, ela tinha um local de segurança, ela estava perante aquele que é a fonte de toda alegria, e ainda assim a sua sogra está agora dizendo: eu preciso buscar para você um local de segurança, onde você seja feliz. O casamento é algo bom. A forma como ela está olhando para o casamento, não. Agora veja, Noemi está depositando no casamento com Boaz a esperança de segurança e alegria para sua nora, consequentemente para ela mesma. E mesmo já tendo reconhecido a benevolência do Senhor, porque ela fez isso já aqui atrás, quando ela olhou toda a colheita e falou do benevolente Deus, do bondoso Deus, ela tinha consciência a respeito desse Deus. Mesmo tendo reconhecido tudo isso, ela está aqui se assemelhando a outro personagem bíblico chamado José. E eu queria chamar sua atenção para o que está em Gênesis. Veja lá em Gênesis capítulo 40. José foi parar na prisão, e então, na prisão, ele se destacou, e ele acabou ficando ali responsável pelos presos. Um certo dia, ele chega e vê dois deles, funcionários do rei, servos do rei, entristecidos. Eles haviam sido presos por desagradar o rei, eles estavam tristes, pois tiveram um sonho, e eles não sabiam o que significava então aquele sonho. É assim que José os encontra na prisão. Veja só no verso 7. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? Então eles respondem: tivemos um sonho, e não há quem o possa interpretar. Disse-lhe José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Agora então ele olha para estes homens e fala assim: mas eu conheço alguém a quem pertence a interpretação, eu posso ajudar vocês? José sabe quem é o seu Deus. E então eles vão contar o sonho, José vai interpretá-los. Repare o verso 14. Porém, lembra-te de mim quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e me faças sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. José, que conhece o Senhor, coloca a esperança da sua vida neste homem quem ele ajudou. E a ironia está logo no versículo seguinte: vendo o padeiro-chefe, no versículo mais à frente, versículo 23, o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém, dele se esqueceu. Percebe a ênfase do texto? Ele está falando com duas frases exatamente a mesma coisa.
O copeiro não se lembrou de José. Antes, o copeiro se esqueceu de José. Mas esse homem é muito redundante, né? Na verdade, Moisés está querendo enfatizar que qualquer esperança que esteja fora do Senhor é uma esperança vã. Pois é assim que se encontram estas mulheres neste momento. Ruth já tem o Deus de Israel, mas a sua sogra acha que ela precisa de um pouco mais. E se ela não tiver um casamento, um lugar de segurança, ela não conseguirá ser feliz. E é por isso que você precisa vigiar o seu coração, a fim de não cometer o mesmo erro de Noemi, neste momento, pelo menos, da vida dela. Deus conhece, ou Deus concede aos seus muitas coisas boas e lícitas. Deus cercou o homem de ordenanças, uma delas o casamento, de benefícios, um deles o casamento. Mas o casamento não pode ser visto como a fonte da felicidade. Nem o casamento, nem qualquer coisa que seja. Porque quando todos os aspectos da criação começam a ganhar esse espaço dentro do coração, eles já viraram ídolos. Eles já viraram a grande fonte da alegria. É por isso que sempre que você estiver buscando segurança, alegria, satisfação, a parte do Senhor, você estará cometendo pecado. Sempre que estas coisas forem um fim em si mesmas, você estará cometendo o pecado da idolatria. Pense, por exemplo, no casamento, já que é o que está aqui no nosso contexto. Casamento é bênção, mas muitos crentes acham que é o casamento que os tornará plenos, que é o casamento que trará a verdadeira alegria. Casamento é bom? É lógico que é, mas é o casamento a fonte da alegria e da satisfação. Pense nos filhos. A Bíblia chama os filhos de herança do Senhor, mas há aqueles que entendem que serão os filhos que vão trazer um novo propósito para as suas vidas. É curioso, porque você tem uma ilustração semelhante em Gênesis, quando você tem Raquel impedida pelo Senhor de dar filhos, que começa então a ver a sua irmã ter um filho atrás do outro, e começa a ter uma espécie de disputa, porque mulheres que não tinham filhos naquela época eram mal vistas. E então, num certo momento da vida, a expressão dela é uma expressão completamente idólatra, quando ela olha para o seu marido e diz: me dê filhos, senão eu morro. Não. Você conhece a história. Ela morreu exatamente quando teve o segundo filho. Ela morreu no parto. Não é irônico? Não parece irônico isso? Não só parece, como é. Essa é a loucura da idolatria. Porque essa mulher que tanto ansiava pelo filho e entendia que estaria ali a sua alegria, quando teve o filho, disse: eu quero outro. Não havia satisfação no coração, e foi exatamente quando ela teve outro que ela morreu. A idolatria leva a isso. Outros depositam a sua esperança no seu trabalho. A sua identidade está naquilo que eles fazem, no quão bons profissionais eles são, em quantas conquistas eles já conseguiram. E tudo isso, todos esses aspectos da vida são bons e são dados pelo Senhor, mas precisa estar no local correto. E isso se aplica a tudo aquilo que Deus nos concedeu. E assim então, crentes que deveriam ter a sua vida plena em Jesus Cristo, e se estivessem
plenos em Jesus Cristo poderiam afirmar como Paulo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, casado ou não casado, com filho ou sem filho, com um bom trabalho ou uma boa carreira, sem um bom trabalho, sem uma boa carreira, tudo posso naquele que me fortalece. É assim que se porta aquele que está pleno no Senhor Jesus Cristo, a sua identidade está firmada no Senhor Jesus Cristo. Mas por não estarem firmados em Cristo, satisfeitos em Cristo, vivem frustrados quando não conseguem aquilo que eles tanto almejam. E aí a pessoa que não se casou ainda vive amargurada. O que trabalha com afinco, mas não foi reconhecido e nem promovido, vive desanimado. Os que enfrentam problemas familiares se frustram, e isso vai sempre ocorrer quando as bênçãos que o Senhor concede aos seus filhos começarem a tomar o lugar do Senhor na vida dos servos de Deus. Porque quando os desejos se tornam ídolos, eles fatalmente irão falhar naquilo que eles prometem, porque não há nenhuma possibilidade de plenitude real numa vida de idolatria. Isso é impossível. É somente em Jesus Cristo, meus irmãos, que você conseguirá usufruir de todas as bênçãos do Senhor de forma correta. E eu gosto muito de olhar para aqueles 2 salmos da família que estão juntos, e eu vou ilustrar isso exatamente com eles 2 de novo. Quando você repara os salmos 127 e 128, você tem basicamente 2 homens fazendo a mesma coisa. Eles estão trabalhando. Eles estão edificando o seu lar. Mas no Salmo 127, Salomão está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será levantar cedo, dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Este homem trabalha. Ele levanta muito cedo, ele dorme muito tarde, ele ganha o penoso pão, fruto do seu trabalho, e Salomão está dizendo inútil. Por quê? Porque ele não tem o Senhor. Já o homem do Salmo 128, do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior da tua casa será como a videira frutífera, os seus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eles estão fazendo as mesmas coisas, eles estão trabalhando, eles estão constituindo a sua família, eles estão criando os seus filhos, mas um tem o seu coração rendido ao Senhor, o outro, as coisas são um fim em si mesmas. Construí uma casa, e agora? Acabou. Cheguei no topo da carreira, e agora? Não, mas o que alcançar, não há satisfação no coração. Desejos se tornam ilícitos quando são vistos como a fonte da sua alegria, a fonte da sua segurança. Mas o texto mostra um pouco mais. O texto mostra que o desejo se torna ilícito quando você está disposto a pecar por causa dele, ou para obtê-lo. Como eu disse, Noemi está aqui ansiando um casamento para Ruth, e ela já elegeu Boaz. Pronto, esta minha nora será plena se ela se casar com este homem, ela será feliz. Em Boaz está o seu local de refúgio. Se você ler os comentaristas bíblicos, eles vão se dividir sobre uma questão importante aqui no texto, que é se Noemi tem ou não conhecimento de outro resgatador que viria antes de Boaz. Porque você sabe que no capítulo seguinte, Boaz vai dizer: existe outro parente mais próximo do que eu. Então vem uma questão que o livro não revela. Noemi sabia ou não sabia? Bom, não é improvável que ela soubesse,
Porque se ela conhecia Boaz, que era o parente mais distante, possivelmente ela conheceria o parente mais próximo. Isso se dá nas relações familiares. Nós vamos conhecendo as pessoas que estão bem próximas aqui, né? Os primos primeiro, aí primo segundo, aí vem a sua mãe, o seu pai, que fala assim: mas você vai viajar para algum lugar? Vai lá na casa da sua prima, lá de 22º grau. Você não tem ideia de quem é a pessoa. Talvez os seus pais, que são mais velhos que você, saibam. Mas as gerações mais novas, elas vão perdendo contato com esses parentes mais distantes. Pois é curioso, porque ela conhece Boaz, mas ela não conhece o parente mais recente. Bom, se ela conhecia e sabia disso tudo, que tinha esse parente mais próximo, Noemi está escolhendo aqui um caminho mais fácil, um resgatador mais bem sucedido. Mas não é possível afirmar de forma tão categórica assim. Mas ainda que ela não soubesse, vamos partir do princípio aqui, ou do pressuposto, de que ela de fato não sabe. O plano que ela estabelece é, no mínimo, irresponsável. Dê uma olhada nos versos 3 e 4. Banha-te, unge-te, põe os teus melhores vestidos e desce a eira. Porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés e te deitarás. Ele te dirá o que deves fazer. Como eu disse, no mínimo, o plano é irresponsável. E eu vou dizer as razões. Primeiro, Noemi descobre que Boaz estaria sozinho naquela noite, ou com alguns outros homens debulhando, mas haveria um momento em que ele iria se deitar. Ela está dizendo isso aí no versículo 2, no finalzinho: eis que esta noite a limpará a cevada na eira. E a ênfase aqui do narrador, esta noite, indica que, ao que tudo parece aqui, não era algo constante, não era todos os dias que ele estava ali. É como se disse: essa é a noite, essa é a oportunidade. Hoje Boaz ali estará. E ela envia uma mulher sozinha à noite para o meio da eira, para aquele local. Há um comentarista que tenta dar uma aliviada aqui na barra de Noemi, e ele diz assim: certamente Noemi conhecia o caráter de Boaz, e ela sabia que Boaz não ia fazer nada de mal com Ruth. Será que dá para conhecer tanto assim as pessoas? Ela está enviando a sua nora solitária à noite para se encontrar com um homem, e não só se encontrar, para que ela se insinue para esse homem. Isso é no mínimo arriscado. Veja o que aconteceu, por exemplo, no capítulo 34 de Gênesis. Jacó voltou com seus filhos para sua terra, e você tem a menção dos filhos homens de Jacó, e aqui no capítulo 34 você tem a única menção à filha mulher de Jacó, Diná. E o texto diz assim, ora, eu vou ler do 33, verso 18. Voltando de Padarã, chegou Jacó, são e salvo, à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar, e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra.
E a narrativa parece mostrar que essa moça simplesmente sai por curiosidade para tentar conhecer um local onde ela não conhece, onde ela não tem contato com ninguém. E o que acontece é que ela é tomada por um homem e estuprada. E é isso que vai dar toda aquela confusão, porque Jacó aparentemente não vai ligar muito para o que está acontecendo, e são os irmãos mais velhos de Diná que vão tomar as dores e vão lá promover toda aquela chacina, porque Jacó não fez nada com a vergonha que Siquém expôs à sua família. Então você tem um relato bíblico acerca disso. E agora Noemi está dizendo: vá a Eira, encontre este homem, mostre-se disponível. Imagine como isso soaria naquela cultura. Imagine como isso soa hoje. A despeito de todo o progressismo da nossa cultura, mas pense no meio conservador, naqueles que têm um pensamento mais bíblico, mais coerente com aquilo que a Escritura diz. Como que isso soa? Quanto mais numa cultura daquela. Noemi, em nome do seu desejo, não está nem um pouco preocupada com a reputação de Ruth, com o que pode acontecer. Diferente, sabe de quem? De Boaz. Dê uma olhada no verso 14, o que Boaz vai dizer. Ficou-se, pois, deitado a seus pés até pela manhã, levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à Eira. Quando Boaz chega de manhã, ele fala assim: olha, vai embora bem cedinho, para ninguém saber o que aconteceu aqui. Ninguém deve saber que esteve uma mulher aqui. Boaz está preocupado com ela. Boaz já falou da boa reputação de Ruth, quando ele lá atrás disse assim: olha, eu bem sei o que você fez à sua sogra. Eu sei que você veio atrás da sua sogra, que Deus te recompense tudo isso. E agora a sogra que quer arrumar um casamento para ela diz: olha, vá lá e se insinue para este homem, vá sozinho. E ela bola um plano aqui, ela diz que ela chamaria a atenção deste homem descobrindo os seus pés. Lembre-se que eles estão dormindo ao relento, certo? Descobrir os pés aqui faria com que o ventinho batesse no pé de Boaz e ele então despertasse e visse quem estava ali. Então, aparentemente, apesar de se mostrar disponível, o plano é: deixa ele tomar a iniciativa. Mas ela já tomou toda a iniciativa. Ela já foi lá onde não deveria estar. Ela já se deitou aos pés de Boaz. É claro que quando você olha para esse texto, as inferências precisam ser bem cuidadosas. Porque nós olhamos por vezes com os nossos olhos ocidentais, e o texto diz: banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos. Aí você fala: então ela foi toda decotadona. Não foi não. Talvez se as mulheres desse tempo pudessem vislumbrar aquilo que é usado nos nossos dias, elas corariam de vergonha. Ela estava com uma capa. Não era uma roupa sensual, era uma espécie de capa para não ser reconhecida. Veja o verso 15. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela está com um manto, se cobrindo. É assim que ela vai lá ter com Boaz. Mas ainda assim ela está de fato se mostrando ali disponível. Ruth é enviada em um plano perigoso, que pode acabar com a sua reputação. E aqui você precisa então voltar aí a sua mente para um tempo ainda anterior a esse aqui. Ruth é uma moabita. O plano de Noemi: vá lá, fique lá espreita, deixe esse homem comer e beber. Depois disso, quando ele se deitar, é que você vai chegar lá, descobrir os seus pés e ver o que ele vai falar para você. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19.
Gênesis, capítulo 19. Veja aí a partir do verso 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar, e habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência do nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, demo-lhes a beber vinho também esta noite, entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência do nosso pai. Aparentemente, o objetivo é nobre, preservar a descendência do pai. Como que elas estão fazendo isso? Embebedando o pai, dormindo com o pai, cometendo incesto. Verso 37. A primogênita deu à luz um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. Foi assim que começou Moabe, com essa história terrível. Os moabitas eram muitas vezes associados à depravação, e isso por causa de um outro texto também. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 25. E aqui você tem o contexto em que Balaão é contratado para amaldiçoar Israel, e ele não consegue fazer isso. E logo no capítulo 25, então, diz assim: habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Foram as moabitas que levaram Israel à imoralidade sexual e ao pecado contra o Senhor. E agora então Noemi, com a sua nora moabita, está bolando um plano que, pensando aqui de forma mais tranquila, é só um plano arriscado, mas que pode trazer a associação da sua nora exatamente a tudo isso. Sua nora crente, que havia abraçado o Senhor. O que você está disposto a fazer para conseguir aquilo que você deseja? Porque você encontra pessoas dizendo isso: olha, eu faria qualquer coisa para... E coloque aí no pontilhado aqui o que você tanto quer. Eu não mediria esforços para ter. Mas se esse tudo aí envolve pecado, significa que você já se deixou dominar pelo desejo. E como disse Paulo, todas as coisas são lícitas, nem todas convêm, todas as coisas são lícitas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas. Porque quando o desejo domina você, você está disposto a fazer qualquer coisa que seja. Eu costumo ilustrar isso dizendo que desejos são coisas que nós seguramos assim, ó, de mão aberta. Está aqui um desejo, desejo esse copo. Então se alguém chegar aqui e tirar esse copo da minha mão, ok, eu queria ter um copo, mas se for tirado, não tem problema algum. A partir do momento em que você segura esse copo, você está disposto a brigar por esse copo, e ninguém vai tirar de você, custe o que custar. É porque o copo agora domina você. Não há problema em desejar o que quer que seja.
Há problema quando você está disposto a pecar, a brigar, a matar e morrer por aquilo que você quer. O desejo virou o seu Deus funcional. E aí você vê que em busca de relacionamentos, crentes podem pecar casando-se com não crentes. Crentes podem casar com crentes e não avaliarem bem o seu cônjuge. Não verificarem a forma como eles tratam os seus pais, não verificarem se são pessoas trabalhadoras, não verificarem se, apesar de se dizerem crentes, são crentes fiéis. Porque às vezes a gente fala, e a Bíblia fala mesmo, de casamento em julgo desigual, mas há muitos casamentos em julgo desigual dentro da igreja, por causa de crentes nominais. Pessoas que não levam a sério a vida com Deus. Então moças piedosas se casam com um rapaz que não levam muito a sério a vida com Deus e vão ser governadas por eles. Ou rapazes piedosos casam-se com moças que não estão muito aí para o Senhor e agora elas não se submetem a Ele, não vão atrás da sua liderança piedosa dentro das igrejas. Por quê? Por causa de desejos do coração. Tenha muito cuidado com os desejos. Em busca de aceitação, jovens começam a se comportar como os amigos ímpios. Eles querem ser bem vistos no grupo, eles querem ser aprovados pelo grupo. Então, quando eles estão com seus amigos de fora da igreja, eles se comportam como não crentes. Fazem as mesmas coisas, riem das mesmas piadas imorais, falam as mesmas bobagens, porque eles querem ser aceitos. Querer ser aceito é pecado? Não. Pecar para ser aceito é errado. Em busca de ser bem-sucedido, muitos cometem atos ilícitos a fim de se dar bem nos negócios, mentem, dissimulam. Ah, pastor, então eu não posso querer que meu negócio prospere? Lógico que pode. Trabalhe com afinco para isso. Honre ao Senhor e deixe o resultado com Ele. Não é você que vai fazer qualquer coisa para ser bem sucedido. Em busca de admiração, crentes muitas vezes deixam de se vestir modestamente, como ordena a Escritura, aderem aí ao discurso da moda, que vai dizer o seguinte: você precisa mostrar com as suas roupas as partes mais favoráveis para você, destacar aí as partes mais bonitas, as partes mais sensuais. Esse é o discurso da moda, é só o discurso da Escritura. Em busca de afirmação, de querer ser desejados, homens e mulheres podem querer atrair olhares para si, levando outros a pecar, com roupas, com decotes provocativos, com roupas que mostram o corpo. Pessoas criadas, por exemplo, sob o legalismo, em igrejas legalistas muitas vezes, e esse fenômeno você pode olhar que tem acontecido. Eles vêm para as igrejas históricas, como a igreja presbiteriana, por exemplo, aí eles querem mostrar para todo mundo quão livres eles são. E aí as roupas que antes eram recatadas agora quase não existem mais. Os vestidos se tornam mais curtos, vai piercing para o nariz, a barriga está de fora, e inclusive na igreja. É porque eu sou livre. Você não é livre para fazer outros pecarem. A Bíblia fala de decência. A Bíblia fala daquilo que deve ser usufruído no casamento. Ou pessoas fora de forma, que malharam muito, ou submeteram-se a algum tipo de cirurgia, e agora fazem questão de mostrar o que é belo. Você vê isso em muitos homens. Aí agora o camarada que sempre foi meio gordinho, ele sempre usou roupa mais larga, agora ele só usa roupa apertadinha para mostrar o quão forte ele está. Quais são as intenções por trás disso? Ah não, eu gosto dessa roupa. E por que você não usava antes?
Porque essa não era tão bonita, né, pastor? O que você quer mostrar? Qual é o desejo do coração? Ah, pastor, mas o pecado está em quem olha. Também está. Um homem que olha para uma mulher com um olhar impuro já é culpado de adultério. Mas alguém que se veste a fim de provocar olhares é tão culpado quanto. É por isso que é preciso ter cuidado com os desejos do coração, porque muitos são os ídolos, e em todas as áreas da vida. E se você se vê pecando em nome daquilo que você tanto almeja, é preciso se arrepender e buscar o perdão do Senhor. Quando é que os desejos se tornam ilícitos? O texto mostra que é quando você o vê de forma como uma fonte de alegria e de segurança, quando você está disposto a pecar por ele. E de novo eu enfatizo, Noemi era crente. Uma crente que, à semelhança do próprio Abraão, pai na fé, teve seus momentos aí de alto e baixo, de confiança no Senhor, de declarações de como ela ama esse Senhor benevolente, e momentos em que ela se deixou agir por conta da amargura do coração, em nome dos seus desejos. Como cada um de nós, o coração de Noemi por vezes titubeava. Ela teve a sua esperança renovada pelo Senhor, mas ela está tentando fazer as coisas aqui do seu próprio jeito, à sua maneira, e com isso ela está expondo Ruth à vergonha e ao perigo. Não fosse Boaz o homem que esta mulher, pela providência de Deus, encontrou, talvez estivéssemos lendo uma história tão terrível quanto a história de Ló com suas filhas. Ou uma história tão terrível como a dos filhos de Davi, cujo filho deitou-se com a própria irmã. E tantas outras histórias que a Bíblia não esconde, porque ela mostra de fato o que o coração humano é capaz de fazer. E é por isso que quando você olha para o Novo Testamento, Paulo é bem categórico: aquele que pensa estar de pé, cuide para não cair. Veja que não caia. A segurança e a alegria, irmãos, estão em Jesus Cristo. E quem está plenamente satisfeito em Jesus não vai precisar de mais nada a fim de ser feliz. É claro que isso não significa que você não pode desejar, almejar, que você não pode querer usufruir das bênçãos que o Senhor tem derramado sobre os seus servos. Pelo contrário, isso significa que, satisfeito em Cristo, você colocará cada uma destas coisas na perspectiva correta e vai usar cada uma dessas coisas a fim de trazer glória àquele que é o Redentor da sua vida. Porque tudo o que Deus tem dado aos seus filhos é para que os seus filhos o glorifiquem e tenham alegria nele para todo sempre. Guarde, portanto, o seu coração em Cristo Jesus, e assim você será contente em toda e qualquer situação. Você não vai ter expressões como essa: eu só preciso disso para ser pleno, eu só preciso mais disso aqui para ser feliz. Em Cristo você tem alegria, em Cristo você é pleno, em Cristo você é chamado para viver cada um dos seus dias para a glória do seu Redentor.